E aí, galerinha, tudo bem? Então, a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo, que é o que a gente chama de funções inorgânicas. Mas a gente começou falando de ácidos, bases, agora a gente vai ver sais e óxidos. As quatro funções fazem parte de um único conteúdo, por isso que a gente vê elas meio juntas, para poder reconhecer as diferenças que ocorrem entre eles, né? Para você saber diferenciar um ácido, uma base, um sal e um óxido. E agora a gente vai ver tudo isso. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar, e é o que geralmente se pensa, o que são os sais? Quando a gente usa a palavra sal, a gente está querendo falar de que tipo de sal? Sal de cozinha? Existem outros tipos de sais? Como que se utiliza esses sais, né? Então, a gente vai entrar nessa questão. E o que são óxidos? Né? Onde eu encontro? Será que faz parte do nosso dia a dia? Para que se utiliza? Ou como que isso ocorre? Ou como que é produzido? Então, são questões bem importantes, que é uma introdução para o ensino médio de vocês. Que lá que a gente especifica bem cada um deles e vê as reações e os cálculos, enfim. Belezinha? Então, a gente vai começar falando dos sais. Tem várias coisas que a gente pode falar sobre eles, mas o primeiro é o nosso sal do cotidiano. O nosso sal de cozinha é um exemplo de sal, que é o cloreto de sódio. Então, os sais nada mais são que substâncias que, nas condições normais de temperatura e pressão, e toda vez que aparecer isso é porque ele está falando que é entre 25 e 27 graus Celsius e 1 atm de pressão. Então, nessas condições, são todos sólidos, são todos formadores de cristais de sais, né? Outra coisa que a gente pode levar em consideração sobre os sais é que não existe só um tipo de sal. Nós temos o sal de cozinha, que é branco, mas nós temos também diferentes cores de sais, mas esses mais coloridos, eles são os sais lá dos metais de transição da tabela periódica. Então, eles são utilizados geralmente em laboratório. Então, a gente tem de diversas cores, azuis, verdes, amarelos, laranjas, pretos. Então, essas diferentes cores dependem de que elemento está formando aquele sal. Falando em elemento, os sais geralmente eles são formados por dois ou mais elementos, mas obrigatoriamente vai ter um metal, olha lá na tabela periódica para lembrar, e vai ter um ametal. Então, quando esses dois se juntam, eles vão formar o sal. O que a gente não pode ficar pensando em sal só como se fosse sal de cozinha, né? Muito mais que isso. Um exemplo aqui para o sal de cozinha é o Na+, que é o sódio, que é um metal. Deixa eu só apagar aqui do ladinho para não atrapalhar, né? Eu tenho o sódio e aí ele vai reagir com o cloro, que é um ametal. Então eu peguei o sódio, que é um metal alcalino lá do primeiro grupo da tabela periódica, e vou reagir ele com o cloro lá do sétimo grupo da tabela periódica. Quando eles se juntam, eles formaram o NaCl, que é o cloreto de sódio. Por isso que a gente fala que geralmente os sais eles são formados por um metal e um ametal. Nessa composição sozinhos, o sódio metal ele é extremamente tóxico e o cloro sozinho também é extremamente venenoso. Quando eles reagem entre si, eles formam o sal de cozinha, que é uma substância que a gente pode consumir, a gente come, né? Nós já falamos isso numa aula para trás. Belezinha? Outra coisa que a gente tem que levar em consideração é que os sais, eles também são utilizados até como medicamento, né? Quando um sal é pouco solúvel, um sal que eu não consigo dissolver na água, eles podem ser utilizados como contraste em radiografias, ou tomografias, ou ressonância. Então, quem já fez uma radiografia, uma tomografia que precisou tomar ou injetar alguma substância porque precisava detalhar melhor, né, o órgão que estava sendo analisado, pode ter sido consumido sulfato de bário, que é um tipo de sal. Esse sal ele entra no teu organismo, ele é determinado por um órgão lá, e aí ele é liberado pelas fezes. Então você não fica com essa substância dentro do teu organismo.
Outra coisa que a gente tem que levar em consideração é que eles são formados, os sais, de maneira geral, por reações de neutralização entre ácidos e bases. Então, lá do conteúdo anterior de ácidos e bases, a gente tinha a base, que a gente sabe que é base porque tem OH. Então, era isso aqui que indicava que era uma base. E aí ele reagia com um ácido. Como é que eu sei que era ácido? Porque tinha hidrogênio e ametal. Quando esses dois reagiam, eles formavam um sal, né, o NaCl, e o que restava da substância era água. Tudo isso a gente viu como fazer lá na aula anterior. Então, essas reações em que se forma sal e água são reações que a gente chama de reação de neutralização. São reações que acontecem para poder neutralizar o poder corrosivo de uma base e de um ácido, né? Quando reações que a gente vê aí no nosso dia a dia que acontece isso. Você queimar a mão com limão, você espremeu o limão, lembra a historinha? Não lavou bem a mão, fez a queimadura. Então, antes, para evitar essa queimadura, antes de você sair no sol, lavar bem a mão com sabonete líquido, que tem um pH alto, então é uma base. Né? O limão tem o ácido cítrico, você vai lavar com sabonete líquido, que é uma base, e aí você vai estar neutralizando isso. Então, a gente tem um exemplo aqui do NaCl, que é esse salzinho branco, que é o nosso conhecido no nosso dia a dia, que é o que vai ser formado a partir das reações de neutralização. Outros sais que fazem parte do nosso cotidiano, que às vezes a gente não tem noção que é feito por um sal, né? Os corais lá do fundo do mar, eles são formados por carbonato de cálcio, que é um tipo de sal. Então, aqueles corais coloridos, né, e tem diversas formas, diversas cores, eles são super concentrados de carbonato de cálcio. Essa é a base desses corais. O sal de fruta, né, o eno, o estomazil, eles são bicarbonato de sódio. É um tipo de sal que ajuda a neutralizar o mal-estar, a acidez do teu estômago, aquela azia, quer dizer que está muito ácido, então a gente tem que tomar alguma coisa para neutralizar. E aí tem o bicarbonato de sódio, que é um sal básico, que ele ajuda a fazer isso. Aquele enxaguante bucal, né, que utiliza depois de escovar os dentes, ele é composto por fluoreto de sódio. Então, ele tem flúor, tem sódio, e é uma composição utilizada para enxaguar, para prevenir cárie e para evitar a proliferação de bactérias. Por isso que algumas pessoas fazem uso de enxaguante bucal, né, para ficar com bom hálito. E a gente tem lá a água sanitária, né, bem conhecida aqui, boa. É um sal que forma aquela solução. Tem hipoclorito de sódio lá dentro. Então, ele também é utilizado como desinfetante, bactericida. E aí, por último, a gente tem também alguns depressivos, né, ou antidepressivos, que são à base de carbonato de lítio. São remédios ou medicamentos que utilizam sais para determinadas funções, e um deles são os antidepressivos à base de carbonato de lítio. Agora a gente vai ver os óxidos, também bem tranquilo. Primeira coisa que a gente tem que saber dos óxidos é que são substâncias que são formadas por dois elementos, que é o que a gente chama de composto binário. Então, obrigatoriamente vai ter oxigênio e aí vai ter um outro elemento ligado a ele. Então, por isso que recebe o nome de óxidos, porque tem oxigênio nessa função, nessa substância. Né? O que não pode ter? Qual é o outro elemento ligado ao oxigênio que não pode? É o flúor. Porque se eu ligar flúor e oxigênio, o flúor é mais eletronegativo, e aí eu vou ter fluoreto de oxigênio, né? E não óxido de flúor. Então, é a única exceção. Eu não posso ligar oxigênio com flúor para obter óxidos, mas qualquer outro elemento é válido. A água, que a gente está vendo aqui a fórmula molecular dela, é um exemplo de óxido. Tem muita gente que ainda faz confusão com isso, né? Então, a água não é ácido, ela não é base. A água é um óxido, porque tem oxigênio e tem hidrogênio. Outro exemplo, assim, dióxido do nosso dia a dia é o dióxido de carbono, o CO2, né? Aquelas reações de
principalmente que as árvores fazem, a questão de fotossíntese e tudo mais, a absorção de dióxido de carbono para liberar oxigênio e vice-versa, que são vários animais, né, que fazem isso. Nós somos um deles, que absorvemos esse oxigênio e liberamos o CO2 para que as plantas absorvam CO2 e liberem o oxigênio, é um processo do qual todo mundo faz parte. É um grande exemplo de óxido que a gente tem no nosso dia a dia. Outro exemplo é a água oxigenada. Né? O nome já diz, tem mais oxigênio que normalmente teria. Então, a água oxigenada é um peróxido de hidrogênio. A fórmula da água oxigenada é a fórmula da água, H2O, só que tem 2 oxigênios. Então, vai ficar H2O2. Tem um oxigênio a mais do que a água, por isso que é peróxido. Quando a gente trabalhar no primeiro ano com ácidos e bases e sais, vocês vão ver esses prefixos que eles indicam quantidades de certos elementos. E a gente tem a pomada hipoglós, né? Que ela é também cicatrizante, ela evita assadura, e a base dessa pomada é o óxido de zinco. Por isso que ela é muito utilizada, né? Tem até para evitar coceira, né? E o óxido de silício é a nossa areia. Então, a base da areia é o silício. O óxido de silício que é o que forma ela. Então, isso faz parte do nosso cotidiano. Tem muitos óxidos aí que a gente convive com eles diariamente e a gente nem sabia que era um óxido. A gente pensava que fosse qualquer outra função. E aí nós temos um probleminha gerado por óxidos que são poluidores, que são contaminantes, que é a chuva ácida. A chuva ácida ela é formada quando as indústrias liberam os seus óxidos poluentes, quando não fazem o tratamento deles, que nem o SO2, SO3, NO3, óxidos que são bem poluentes e eles vão reagir com a água da atmosfera, com a água presente ali, e vai condensar essa água, vai precipitar em forma de chuva, só que chuva ácida, né? Toda vez que eu estou colocando um óxido em contato com a água, eles reagem formando ácido. Pela aulinha de ácido que a gente viu, eu sei que isso aqui é um ácido porque está começando com hidrogênio e depois eu vou ter a metais. Esse aqui é o ácido sulfúrico. Então, quando eu tenho trióxido de enxofre reagindo com água, ele volta para a Terra na forma de ácido sulfúrico. Isso aí pode provocar muitos problemas. Um deles é a deterioração de estátuas, né? Monumentos e estátuas que seriam coisas que a gente tem há muitos anos, talvez sofram uma degradação muito mais rápida por causa da chuva ácida. A chuva ácida ela acontece nos grandes centros e nos locais que são polos industriais. A gente percebe que indústrias que não fazem o tratamento adequado ou que estão liberando mais contaminantes do que deveriam, conseguem promover a chuva ácida no local muito mais rápido. Né? Em São Paulo já acontece processos de chuva ácida sim. E outro problema é que ele pode acidificar lagos e rios. E aí vai evitar que ocorra a proliferação, o desenvolvimento de uma flora e de uma fauna sadia, né? Ele vai prejudicar essa região. Se acidificar a água, os peixes não conseguem sobreviver nessa água ácida. E aí não vai ter mais peixe ou qualquer outro ser vivo que viva lá. Nem a parte de floresta, que também vai ser queimada, assim como as agriculturas. E nos locais que tem chuva ácida que atingem áreas agrícolas, também promove a perda de todo aquele cultivo que deveria ter sido feito. Mas essa chuva ácida, ela estragou, ela detonou essa região. O desafio de vocês dessa aula é uma junção da aula anterior de ácidos e bases com sais e óxidos. Na aula passada vocês fizeram um mapa mental, então vocês já sabem aí, já lembraram alguns termos importantes de ácidos e bases. E agora vocês vão receber uma lista lá no Forms, é um link que eu vou mandar para vocês, para responderem diretamente no link algumas questões sobre como que a gente reconhece quando tem um ácido, quando tem uma base, exemplos de sais, exemplos de óxidos, o básico que a gente viu aqui das nossas duas aulas. Belezinha, pessoal? Quem tiver dúvida, pode entrar em contato comigo no privado, não tem problema, eu sempre vou ajudar vocês. Beleza? Até a próxima aula!